Volume 7. Capítulo 13. Uma hora depois, às 12h50, eu estava vagando pela sala de jogos no primeiro andar do Gran Cassino. Nirnir me deu luvas de couro à prova d'água para espremer a fruta, para que eu não tivesse que sofrer o choque desagradável 2 vezes. Eu disse a ela, de forma vingativa, que ela poderia tê-las dado a mim desde o início, e tudo o que ela disse foi: mas isso não teria sido engraçado. Kyo transferiu a tigela cheia de suco para uma panela grossa de cobre, depois afundou as 50 pedras Wurtz nela e acendeu o fogo. Se fosse fervido em fogo baixo por 3 horas, deveria produzir um pequeno frasco de alvejante descolorante. Fiquei me perguntando por que não pegamos o dobro de materiais para um frasco de reserva, mas supus que fosse uma daquelas situações de RPG em que você tem apenas uma chance de fazer valer a pena. Mas tudo o que tínhamos de fazer era ficar na frente, mais perto da gaiola, e borrifar o líquen com a solução antes da luta. Era quase impossível falhar, me pareceu. Nirnir deixou Kyo encarregada das chamas e levou Azuna, Argo e Kismel para o spa do hotel. Eu também fui convidado, mas recusei respeitosamente. Consegui um passe para as escadas e desci até o primeiro andar, fui até o balcão do bar na sala de jogos e pedi um sanduíche para encher meu estômago. Finalmente satisfeito, decidi dar uma volta pela sala. Foi então que notei um grande jogador observando uma mesa de roleta. Ele vestia uma camiseta de cores berrantes sobre um short caqui e tinha longos cabelos loiros presos para trás com uma faixa fina. Era o usuário de espadas de 2 mãos da DKB, Hafnir, o jogador de futebol. Não vi nenhum de seus companheiros de guilda por perto. Eu ia dar a ele um grande espaço e evitar ser notado, mas algo me chamou a atenção. De acordo com o Litten, a DKB retomaria suas atividades ao meio-dia. Mas aqui estava um de seus principais membros, Hafnir, perambulando sozinho pelo cassino. Depois de pensar um pouco, cheguei por trás dele e lhe dei um tapa nas costas. Como vai, Haf? Ele se contorceu e se virou, depois fez uma cara feia quando me reconheceu. Ei, Black! Não me chame por esse apelido. Nós não somos amigos. Você acabou de me chamar de um apelido. Bem, ok, tanto faz, ele bufou, depois olhou em volta. Sua parceira não está com você. Sabiamente, optei por não mencionar que ela estava no banho naquele momento. No momento, não. E quanto a você, Raf? Ouvi dizer que a DKB estava pegando a estrada novamente ao meio-dia. Sim, a maioria dos membros está por aí cumprindo missões e subindo de nível, admitiu. Eu supunha que ele era honesto por natureza. Mas eu não era, então usei essa vantagem contra ele. Então o que você está fazendo aqui? Um dos sublíderes não deveria estar lá fora cuidando dos novatos? Eu não tenho escolha. Tenho um trabalho diferente para fazer. Trabalho. Isso. Apontei para a mesa de roleta. O homem estremeceu. Não, não estou jogando. Supostamente, se eu ficar por aqui antes do início das batalhas de monstros, o cara que vende as folhas de fraude virá. De repente, ele fechou a boca com tanta força que seus dentes estalaram. Ele fez uma careta. Droga! Eu não precisava ter mencionado isso. Apenas saia daqui, cara. Mas, depois de ouvir isso, não havia como voltar atrás. Havia algumas palavras-chave bastante ameaçadoras nessa pequena admissão. Espere um pouco. Você está falando sobre o cara que falou com você no portão de Lectil ontem? Como você saberia de algo assim, Black? Apenas responda a pergunta. O vendedor de Lectil vai aparecer aqui? Quem me disse isso? Eu o pressionei. A expressão de Hafnir ficou ainda mais feia, mas ele respondeu a pergunta mesmo assim. Não sei quem. Alguém da guilda ouviu o boato. De qualquer forma, pode não ser verdade. Veja, dê uma olhada ali. Olhei para a direção que ele estava apontando. Havia um jogador conhecido em uma mesa de roleta distante. Era o usuário de tridente da AUS, Okai Ikura. Mais algumas pessoas da AUS jogando pôquer e dados também. Aposto que todos eles estão atrás do cara da folha de fraude. Ou seja, a DKB e a AUS também estão empenhadas na batalha de monstros hoje. Perguntei, atônito. Hafnir olhou para mim. Talvez você esteja se perguntando por que ainda não aprendemos a lição. Bem, você viu as especificações ridículas daquela espada, certo? Ele apontou com o polegar para trás, para o balcão de trocas no centro da sala, e para a espada longa dourada que ofuscava todo o resto no topo da área de prêmios.
Se você conseguir essa espada, será imparável não apenas neste andar, mas pelo menos até o 10º. Você também tem uma espada de uma mão só. Não me diga que não gostaria de tê-la. Não vou negar. O problema é que Kibaú usa uma espada de uma mão, mas seu Linde usa uma cimitarra, não é? O que ele vai fazer? Mudar a habilidade de sua arma principal? De jeito nenhum, o Linde não é tão ganancioso assim. Ela provavelmente acabará indo para Shivata se conseguirmos a espada. Shivata era outro sub-líder da DKB, o cara com aparência de corredor, e ele usava uma espada de uma mão só. Isso fazia sentido para mim. Mas ontem, na arena, você apostou no favorito de acordo com a planilha e perdeu tudo no final, não foi? Como você sabe que não vai acontecer a mesma coisa hoje? Sério, como você sabe tudo isso? Hafner se perguntou, fazendo uma careta novamente. Ele cruzou os braços, um sinal claro de que já havia terminado de falar. Tudo além deste ponto é um segredo da guild. Agora desapareça, desta vez de verdade. Tenho que encontrar um vendedor. Sim, e é quase certo que esse cara seja um trabalhador do Skorloy. Mas eu não podia lhe dizer isso. A essa altura, Hafner não acreditaria em mim. Ele provavelmente ainda nem tinha ouvido o nome Corloy. Tudo bem, eu disse. Mas obrigado pela informação. Vou lhe dar uma pequena dica. O quê? Está vendo como o croupier da roleta está usando uma gravata borboleta com um padrão preto e vermelho? Se houver mais preto do que vermelho na gravata, é mais provável que a bola caia no preto. A mesma coisa vale para o vermelho. Sério? Os olhos de Hafner se arregalaram. Eu sorri. Mas é apenas uma divisão de 60 e 40. Não pode levar isso muito ao pé da letra. Até mais. Com um aceno, saí da mesa de roleta, e o sorriso deixou meu rosto. Algo estava errado se a DKB e a US estivessem embarcando em outra grande corrida de apostas, confiando nas folhas de fraude. E, dessa vez, o vendedor não estava se aproximando deles diretamente, mas supostamente estava usando um estratagema mais elaborado, aparecendo se eles ficassem sentados jogando. A diferença fez com que parecesse muito menos que eles estavam sendo enganados por um golpista. Se o resultado da aposta fosse que alguém acabasse ficando com a espada de Volupta legitimamente, isso seria bom, mas eu duvidava que isso fosse acontecer. Os Corlois deviam estar planejando uma variedade de truques novamente para tirar vantagem das duas guildas. Voltei da sala de jogos para o salão principal e me dirigi para as escadas, com a intenção de discutir o assunto com o restante do grupo. Mas parei quando percebi que talvez elas ainda não tivessem voltado do spa. Se eu quisesse maximizar o uso desse tempo, ainda poderia coletar um pouco mais de informações. Na verdade, Nirnir havia dito algo antes que me chamou a atenção, uma história sobre uma criança que entrou sorrateiramente no estábulo atrás do cassino e soltou um dos monstros por excesso de pena, ou algo assim. Durante o teste beta, achei que tinha procurado em todos os cantos e recantos do cassino que eram acessíveis, mas não sabia que havia um estábulo nos fundos do prédio. Se havia 20 monstros lutando na arena de batalha por dia, deveria haver um lugar para eles esperarem. Talvez eu aprendesse alguma coisa se fosse dar uma olhada. Passei por muitos visitantes no corredor principal e saí do cassino, depois parei em frente à fachada de luxo e fingi estar indeciso sobre qual caminho seguir, aproveitando a oportunidade para examinar a área. Se você descesse as escadas do pórtico de mármore do edifício, o portão da frente ficava logo à frente, mas havia escadas menores à direita e à esquerda, com pequenos caminhos que atravessavam as plantas decorativas. Preocupei-me com os guardas que ficavam em ambos os lados da entrada, mas se não fosse permitido ir nessas direções, eles as teriam fechado para começar, pensei. Então, desci as escadas casualmente e segui pelo caminho da esquerda. Após 20 metros de plantas cuidadosamente cuidadas, o caminho chegou a um abrupto beco sem saída. Um portão de ferro forjado preto bloqueava o caminho, com cerca de 2,5 metros de altura. O caminho do outro lado do prédio provavelmente era o mesmo. Eu teria que passar por esse portão para chegar à parte de trás do cassino. Em algum lugar na parte de trás do terreno, provavelmente havia um portão para a entrada dos monstros domesticados, e era lógico que ele fosse mais bem guardado do que a entrada da frente. Com minha força e agilidade atuais, seria impossível passar por cima de um portão de 2,5 metros com um salto vertical. Provavelmente, eu não conseguiria realizar uma façanha como essa até chegar ao nível 80 ou 90. Espero que esse jogo da morte seja vencido antes disso,
Mas, até lá, eu me dediquei à tarefa de verificar as laterais do portão. A metade direita do portão estava fixada na parede que cercava o terreno do cassino, e não havia nada em sua superfície que oferecesse condições de escalada. Mas o portão esquerdo estava preso à parede do prédio, que tinha blocos de mármore alternados que se projetavam cerca de 2,5 centímetros. A verdadeira questão era se eu seria considerado um criminoso por cruzar essa cerca. Por outro lado, se eu o fizesse, deveria haver uma mensagem de aviso, como no caso de roubo e contato inadequado. Se a mensagem aparecer, sairei imediatamente, disse a mim mesmo, olhando por cima do ombro. Não havia outros visitantes ou guardas no caminho de azulejos. Aproximei-me da parede e coloquei a mão em um dos blocos que se projetavam para fora. Não consegui alavancar mais do que a articulação do meu primeiro dedo, mas o desafio da escalada foi muito menor do que a montanha da parede externa do Castelo Galei no andar anterior. Por um lado, eu estava tão perto do chão que não poderia sofrer nenhum dano em uma queda. Acalmei minha respiração, usei as pontas dos dedos das duas mãos e dos pés para agarrar a parede e subir. Quando estava acima da altura da cerca, movi-me horizontalmente para a direita. Depois de ter certeza de que o solo abaixo estava livre, pulei. Meus joelhos absorveram o impacto ao aterrissar. Esperei agachado por vários segundos, mas nenhum guarda veio correndo me pegar. Também não havia mensagens de aviso. Levantei-me e dei uma olhada na área. O caminho estreito e as plantas decorativas eram as mesmas do outro lado, mas pareciam um pouco menos bem cuidadas aqui. Seguindo sorrateiramente pelo caminho, logo virei à esquerda. Abracei a esquina do prédio e dei uma olhada ao redor. Mais uma vez, não havia nada além de um caminho entre o prédio e a parede que o cercava. Se eu continuasse, isso me levaria à parte de trás do cassino. Mas o caminho até aqui tinha provavelmente uns bons 100 metros de comprimento e, se algum guarda aparecesse na esquina em qualquer direção, não haveria lugar para escapar. Se eles me pegassem, eu seria banido do cassino, na melhor das hipóteses, ou preso, ou transformado em um jogador laranja, na pior. Valia a pena correr tanto risco para investigar esse possível estábulo? Pensei nisso por um momento, depois comecei a andar para frente, não para trás. Se a estratégia de Nirnir para descolorir a tinta do pelo do lícão funcionasse, o esquema dos Corloi seria trazido para a luz do sol, ou para o salão subterrâneo à noite, pelo menos, e ela teria a chance de punir o misterioso Bardum Corloi por seu crime. Talvez até conseguíssemos recuperar os mais de 20.000 col que eles roubaram da House e da DKB ontem. Mas isso não eliminava a possibilidade de que a família Corloi tivesse outro truque na manga. Se o plano fracassasse por algum motivo e as duas guildas sofressem perdas ainda maiores do que antes, isso não só poderia acarretar grandes prejuízos monetários, mas também poderia prejudicar gravemente o desejo de sucesso de Lindy e Kibaú. A perda de toda a minha riqueza na versão beta era uma história engraçada agora, mas se a base sob os pés dos melhores jogadores do jogo no lançamento oficial se tornasse instável, isso poderia ter um efeito profundo na vida de muitas pessoas. Com o espectro da gangue PK e dos elfos caídos pairando sobre nós, a última coisa de que precisávamos era outra grande fonte de problemas. De repente, senti uma sensação gelada em minhas costas e fiquei parado. Virei-me para trás, mas não havia ninguém atrás de mim. A causa do calafrio foi minha própria linha de pensamento. Seria possível que eles também estivessem por trás disso? Depois do quinto e sexto andares, será que a gangue PK estava tramando uma armadilha para a House e a DKB de um ângulo novo e inesperado? Não, eu estava apenas sendo paranoico. Passamos pelo portão do teletransporte do sétimo andar à meia-noite de 5 de janeiro. A DKB e a AU chegaram a Volupta naquela mesma manhã. Não poderia ter havido tempo para a gangue PK entrar em contato com os Corlois e propor um golpe, e isso não parecia possível em primeiro lugar. O motivo pelo qual estávamos ajudando Nirnir era porque Argo havia iniciado sua busca. Eu estava pensando demais nas coisas. Se o Homem de Poncho Preto e seus seguidores pudessem agitar não apenas os jogadores, mas também os NPCs, então eles eram verdadeiros. Parei de pensar nisso e segui pelo caminho sombreado, entrando ainda mais na escuridão.